Dear Heavenly Father, Lord, thank you for this day. Thank you for your word. Querido Pai, obrigada por este dia, obrigada pela Tua palavra. Thank you for everybody who come today in your house to hear your word. Obrigada por todos aqueles que vieram à Tua casa para ouvir a Tua palavra. Help me, Lord, with your word. Ajuda-me, Deus, com a Tua palavra. I need you, Lord. Eu preciso de Ti, Senhor. Help the translator with the words. Ajuda também a tradutora com as palavras. Lord, help us to learn and understand and apply your word Ajuda-nos a perceber e a aplicar a Tua palavra in our life so we can be pleasing to you. nas nossas vidas para que Te possamos agradar. In Jesus' name we pray. Amen. Em nome de Jesus oramos. Amém. Okay, just a few announcing. Gabi will be the last day today. Apenas alguns anúncios. Será o último fim de semana da Gabriela connosco. So then she will go back to college in Romania. Depois voltará para o colégio na Roménia. And also we need to think about a new day for game nights. E nós também precisamos de pensar numa nova data para a noite de jogos. We had fun, did we, last time? Nós tivemos bastante diversão na última vez. But I need to have some games where I not get beat so bad like last time. Mas eu preciso de arranjar algum jogo em que eu não seja derrotado tão facilmente como da última vez. Just so you know, it's not allowed to beat the pastor, okay? Só para que saibam, não devem vencer o pastor. My own wife laughing. A minha própria esposa está-se a rir. Okay. But it's okay when you lose, but when the pastor loses, it's not okay. Está bom quando o irmão perde, mas quando Well, o we pastor have perde fun, não é tão amen? bom assim. So we need to do that again, and also we need to pray for October when we have a mission month. Também precisamos de orar por outubro, quando vamos ter o mês das missões. A missionary from Italy is going to come and present the ministry, Um missionário da Itália vai vir para apresentar o seu ministério. and also the brother Shul. We don't know yet. He surely going to be online, Também o missionário Scholl, também não sabemos se ainda vai ser online. but because his condition, his wife is not that well, and he is far away, we probably have him say something online. Possivelmente, como a sua esposa também não está muito bem, teremos algo online. Today we're going to speak a little bit how should a Christian life be. Hoje vamos falar então um pouco acerca de como deve ser a vida de um cristão. We live in a time when Christians, they are not different than the rest of the world. Nós vivemos num tempo em que os cristãos não são mais diferentes do resto do mundo. And it's sad because God wants us to be different. E é triste porque Deus quer que nós sejamos diferentes. See, God loves us. Deus ama-nos. God wants us to be different. E Deus quer que nós sejamos diferentes. The Bible says about that. We just read. E a Bíblia também fala isso, nós já o lemos. But yet, we don't respect like we should. Mas nós não o respeitamos como deveríamos. But how can, what should be a Christian life? What should be like? Então, mas como é que deve ser a vida de um cristão? Today I have 7 points. I don't know if I'm going to go all through those because I have a lot of Bible verses. Nós hoje vamos ter então 7 pontos e temos também muitos versículos em cada um deles. We're going to try quick to go through it, and it's not only those. E nós vamos então tentar passar por eles, não são apenas estes. But I believe those good ones. Mas eu acredito que estes sejam bons pontos. If you don't live the life you want to, the Lord wants you, that's a good start right there. Se ainda não vivem uma vida da forma que Deus deseja, este é um bom início, é um bom começo. So when I'm saying Christian, I mean a people who is saved and on the way to heaven. E quando eu falo dos cristãos, falo das pessoas que estão salvas e no caminho do céu. A people who is saved, who knows the Lord Jesus Christ as a personal Savior. E aquelas pessoas que estão salvas e que reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. And this Bible call him a Christian, a follower of Christ. E é isto que a Bíblia fala, que é um cristão, um seguidor de Cristo. So a Christian, point 1, is must be apart or sanctified. Apart, set apart. Então um cristão deve estar separado. See, must separate is put aside. It's sanctified. The Bible talks about sanctified. Santificado. Yeah, and this means put aside, be different, Ser diferente be transformed. e ser transformado.
Look into the 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corinthians 7 1. 2 Coríntios 7, 1. Por favor. Então, 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. See, we see here and we also see a photo if we go to the 2 Timothy, we don't have time to go there, but we see that we have to do that. Nós vemos isto e também vemos que continuamos em 2 Timóteo que nós precisamos de o fazer. We see that God cannot do that for us. We have to take the initiative and do that. Nós conseguimos ver que Deus não pode fazer por nós, nós temos que tomar a iniciativa e fazê-lo. If we see here in the verse 1, let us cleanse ourselves, the Bible says. Temos que nos limpar a nós mesmos, como diz a Bíblia. In other words, I have to take care of my walking with the Lord, or my walking in this world and obeying the Bible. Nobody can do it for me. Por outras palavras, nós temos que tomar cuidado em como andamos neste mundo, como obedecemos à Bíblia, que ninguém pode fazê-lo por nós. So this is a personal matter. Isto é um assunto pessoal. Pastor cannot do that for you. O pastor não pode fazê-lo por vocês. Your wife cannot do that for you. Your husband cannot do that for you. Nem a vossa esposa ou o vosso marido. Well, can help it, can guide you, but cannot do it for you. You have to take that decision. Ele pode ajudar-vos, mas não pode fazê-lo por vocês. Tem que ser vocês a tomar essa decisão. So a Christian must be set apart, be something different. Então o cristão tem que estar separado, tem que ser algo diferente. When you get saved, you're a new creature. Quando são salvos, são um novo cristão. And sometimes it do take time to change. E às vezes leva algum tempo a mudar. But I believe when you get saved, God will change your heart something right away. Mas eu acredito que quando são salvos, Deus muda o vosso coração nesse caminho, nesse momento. And God's going to transform you every day more and more and more to be like Him if you want. E que Deus transforma-vos cada vez mais e mais para serem como Ele, caso o desejem. The Bible says here in the Romans chapter 1, it's a very famous. Em Romanos 1 temos um versículo bastante famoso. 12, 1 and 2, please. 12? 1, verse 12, 1 and 2, verse 1 and 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. We see here in the verse it says, beseech you, therefore you present your body. Diz então aqui que apresenteis os vossos corpos. I present my body. Eu tenho que apresentar o meu corpo. I cannot do it for my wife. Eu não posso fazê-lo pela minha esposa. I have to take that decision. So my Christian life is literally my business. Então eu tenho que tomar essa decisão. A minha vida cristã é literalmente a minha responsabilidade. It's your business. If you want to follow the Lord, if you want to live the way He wants to, it's your business, your decision to follow the Lord and live the way He wanted. E se vocês querem seguir a Deus, é a vossa responsabilidade. Tem que o fazer da forma que Ele quer. And then we have in the verse 1 and 2, it says, give it. You should give your life to the Lord. E vemos no versículo 1 e 2 então que precisamos de entregar a nossa vida ao Senhor. If we give our life to the Lord, we will have no problem whatsoever to follow Christ. Se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós não teremos nenhum problema em seguir a Cristo. I was saved, but I didn't give my life completely to the Lord. Eu estava salvo, mas eu não entreguei a minha vida completamente ao Senhor. And after we keep it back something instead to give it all to the Lord. E às vezes nós damos um passo atrás em vez de entregarmos tudo ao Senhor. We need to give all to the Lord. Nós precisamos de entregar tudo ao Senhor. And to be separated from the world. E ser separados do mundo. This no means we have to move outside the city to live. Isto não significa que nós temos que sair da cidade para morar. This simply means don't do what they do if it's wrong and not according to the Bible. Isso significa Contradicting to the Bible. para não fazer o que faz o mundo se está a contradizer a Bíblia e não de acordo com a Bíblia. Simple stuff, É um assunto simples, yet so hard to do it.
mas é bastante difícil fazê-lo. Why? E porquê? Because we don't want to. Porque nós não o queremos. Because we not devote ourselves to Christ. Porque nós não nos entregamos a nós mesmos a Cristo. We have to do that. We have to be separated from the world. Then will be more easy for us to do it. Nós temos que o fazer, temos que nos separar do mundo para que seja mais fácil para nós fazê-lo. We need to be separated for the bad people. Nós temos que nos separar das más pessoas. Don't fellowship with the bad people. Não ter comunhão com essas más influências. Oh, Pastor Colin, you know, when I got saved, I lost all my friends. Mas quando eu fui salvo, eu perdi todos os meus amigos. My definition for a friend is, if it doesn't bring you closer to the Lord, it's not a good friend. A minha definição para um amigo é que se não vos aproxima de Cristo, então não é um amigo. Look, if he's your friend, if he loves you, if you love him, you help him to grow, you help him to be more like Jesus. Se vocês o amam, se Ele vos ama, então Ele ajudar-vos a crescer e a estar mais perto de Jesus. You see, people, there are some friends, they only want to profit from you. Existem alguns amigos que apenas querem tirar os benefícios de vocês. The Bible says the best friend what you ever can have is Jesus Christ. Mas a Bíblia diz que o melhor amigo que nós podemos ter é Jesus Cristo. We need to stay away from those bad people. Precisamos nos afastar dessas más pessoas. Make Christian friends. Fazer amigos cristãos. I know thousands of people. Eu conheço centenas de pessoas I only have two friends. e só tenho 2 amigos. Outside my wife, who is the best friend, A minha esposa, que é a minha melhor amiga, I have two friends in America. This is it. eu tenho 2 amigos na América. Now E I é know a isso. lot of people. Eu conheço muitas pessoas I'm friendly with them. e sou amigável com They're elas friendly with e me. elas comigo. I love them. Eu amo-as, But really, truly friends, I only have two. mas reais amigos, verdadeiros amigos, só tenho 2. Every time I talk to them, they try to bring me closer to the Lord. Cada vez que eu falo com eles, todas as vezes que eu falo com eles, eles tentam aproximar-me mais de Deus. One of them is why I'm here today in the ministry, because of him. Um deles é a razão pela qual eu estou aqui no ministério hoje, Because he encouraged me. porque to ele be me here. encorajou a estar aqui. He's a good friend. Ele é um bom amigo. Look to the Ephesians chapter 5. Abram em Efésios 5. See, people, they fellowship with everybody. As pessoas têm comunhão com todas as pessoas. Let me see here because I wrote a few things, but normally it's from 5 till 11. Então, Efésios 5, 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Read till 8, please. Oh no, read till it's a context. Read till 8. Till 8? 5. Ok. Então, Efésios 5, 5 até 8. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. You see, the Bible is very clear here. We were in the dark, now we got saved, we have the light in us. Jesus saved us. A Bíblia é bastante clara quando diz que nós estávamos nas trevas, mas depois de sermos salvos, temos a luz do Senhor. And now I am in the light. E estamos então na luz. I don't have to do nothing to do with anymore with the dark side. Já não temos mais nada a ver com as trevas. If I love somebody, a friend of mine, Se eu amo alguém e se tenho um amigo, I will try to bring him to light. eu vou tentar trazê-lo para a luz. See? We have to be careful. Nós temos que ser We cautelosos need to stay away from the bad people. e temos que nos afastar das más pessoas. We don't have time for all the verses, but the Bible says if it's a bad people, don't fellowship with them. Não, eu não tenho tempo para ler todos os versículos, mas a Bíblia diz que se é uma má pessoa, não devemos ter comunhão com ela. It's a difference between fellowship and giving the gospel. É It's a dif- difference. existe uma diferença entre ter comunhão ou apresentar o Evangelho. Yes, you should love him in the Lord. Yes, you should try to win him from God. But Sim.
fellowship must be different. Nós devemos amá-la no Senhor e devemos tentar trazê-la para Deus, mas ter comunhão com ela é diferente. And then on the same chapter, on the same point here, he have to be different. He have to be a sight, and his life must, when it's transformed, must be a good testimony. Nós temos que ser diferentes e a vida, quando transformada, tem que ser como um testemunho. A good Christian must have a good testimony. Um bom cristão deve ter um bom testemunho. Wherever Paul was going, he will say what happened to him. Hey, I was bad, but now God changed me. Okay? Todos os sítios onde foi Paulo, ele dizia que tinha sido mal com ele, que ele era mau, mas agora tinha mudado. We read in the morning, he was not afraid for what he believed. Vimos de manhã que ele não tinha medo de em quem And cria. look, I was this, I was bad, I was persecuted as a Christian, now I am changed, and I am not ashamed Ele with that. referiu que era mau e que sofreu perseguições, mas agora tinha mudado e não tinha vergonha disso. If you're a Christian, listen to me, is nothing to be ashamed of. E ouçam-me, se vocês são cristãos, não existe nada que se devam envergonhar. Young people is nothing to be ashamed of. Pessoas mais novas não devem ter vergonha. We have to have a good testimony. Nós temos que ter um bom testemunho. Look at Romans chapter 13, Vamos abrir em Romanos, capítulo 13, 13 and 14. de 13 a 14. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. You see, put on Christ, be like Christ, forget the word. Be separated, be different. Vemos aqui para nos revestirmos de Cristo, ser como Cristo e estar separado do mundo, So ser a diferente. Christian must be apart, must be different. Então, um cristão deve estar separado, deve ser diferente. Secondly, a Christian must be a good man, good lady, good kid, Em segundo lugar, um good cristão wife, good husband. deve ser uma boa mulher, um bom homem, boa criança, boa esposa ou bom marido. Here there are so many chapters and Bible verses, excuse me. Existem muitos versículos bíblicos. But in 1 Timothy chapter 5 verse 8 it says, if you are a good Christian, you must take care of your family. Mas em 1 Timóteo diz que se querem ser um bom cristão, têm que tomar conta da vossa família. So if you don't take care of your family, you're worse than somebody else, like an infidel, Bible says. Que se não tomarem conta da própria família, são como os infiéis. So if you're a good Christian, you should love your mama, your daddy, your wife, your kids, and so forth. Então, se são bons cristãos, devem amar o vosso pai, a vossa mãe, filhos e tudo mais. Look to the 1 Timothy chapter 5 verse 8. Então, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Did you see that? A Christian must be provide for his family. Então vemos aqui que um cristão deve providenciar pela sua família. It's my duty as a good Christian to take care of my wife and my kids. É o meu dever, enquanto cristão, tomar conta da minha esposa e filhos. If you are a woman, it's your duty to take care of your husband and your kids. Se forem mulher, é vosso dever tomar conta do vosso marido e filhos. If you're a kid, it's good in Colossians says 3 to listen, obey the father and the mother. Se forem mais novos, é vossa obrigação, como dizem Colossenses, em amar e tomar conta dos vossos pais. And the same chapter, Bible says, a lady supposed to obey the wife supposed to obey the husband, and the husband should help, respect, and uphold the wife. Diz também no mesmo capítulo que a esposa deve obedecer ao marido e o marido deve respeitar e tomar conta da sua esposa. So a Christian must be a good man, beginning with his own house first. Então, o cristão deve ser um bom homem a começar na sua própria And casa. then must be with the brothers and sisters in church. E Good man, também- good husband, good brothers and sisters. Também deve ser um bom homem na igreja, com os irmãos e irmãs. We're supposed to love anybody here in the church. É suposto amarmos todos uns aos outros na igreja. And then it goes outside, supposed to be a good man outside the church, E in também the é world. suposto ser um bom homem fora da igreja, no mundo. The Bible says, how can you say you love God if you don't love your next one? A Bíblia diz como é que é possível amar a Deus se não amamos o próximo. You need to love the brothers and sisters.
That's the difference between Christian and non-Christian. E nós precisamos de amar os irmãos e irmãs. É essa a diferença de um cristão para um não cristão. We need to love them. Bible says in Galatians 6:10, no go there. We need to love the one around us. Em Gálatas, a Bíblia diz que temos que amar aqueles que estão à nossa volta. Tell them about the Lord Jesus. Tell them about the hell if they don't believe in Jesus, what's going to happen with them. Falar-lhes de Jesus e do inferno se eles não acreditam, para que saibam para onde irão. It's my duty as a good Christian to do that. É o meu dever enquanto cristão fazê-lo. Point 3, the Christian needs to not worry about anything. Em terceiro lugar, um cristão não tem que se preocupar com nada. Pastor, what do you mean? I don't have to worry about I have job, I have food. Well, then you do something wrong. Então, pastor, o que é que quer dizer com isso? Eu tenho um trabalho, se eu tenho comida, então está alguma coisa errada. You remember I said about do this, Vocês lembram-se que eu falei acerca dos deveres, but now in who I trust gonna help me to do those duties. That's the difference. mas a diferença é que aquele em quem eu creio vai ajudar-me com esses deveres. Matthew chapter 6 verse 33. Em Mateus 6, 23, A lot of people they don't respect this word, this Bible verse. muitas pessoas não respeitam este versículo. And I feel sorry for them, be honest with you. I feel sorry for E them. eu tenho pena delas. Because look what the verse says 33 here. Então Mateus 6, 23 diz: Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? And then the verse 34. E depois no versículo 24 continuamos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 34, yeah. 33. Oh, Oh, sorry. desculpem. 33. 33 e 34. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a de sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Now we are on the same page, amen? The idea here is, okay, if you put God first, A ideia aqui é que se colocarmos Deus em primeiro lugar, you don't have to worry about nothing. não temos que nos preocupar com mais nada. But how about work and all those? God will take care of that. Então, e o trabalho e todas as coisas, Deus vai tomar conta disso. Look, it doesn't matter how good you are in your job. Não importa o quão bom vocês sejam no vosso trabalho. I was a businessman before I was a missionary. Antes de ser missionário, eu era um homem de negócios. And my problem was providing for my family because I have a family of 6 altogether with me. E o meu objetivo era providenciar para a minha família, porque nós éramos uma família de 6, contando comigo. For me, it was hard to believe that God can take care of my family if I don't work anymore. Para mim era difícil entender como é que Deus poderia tomar conta da minha família se eu não trabalhasse mais. But then it dawned on me, who provide now for me? Mas agora penso, quem é que providencia para mim? God. Deus. If God give you a little bug, what you cannot see it, you might be in big trouble, healthy-wise. Give you a little bug, what you cannot see it, a germ, whatever, like COVID. Se Deus vos der uma pequena coisa que não é suposto, irão ter problema. This is it. You cannot work anymore. Vocês podem não trabalhar mais. And you can think about and worry about whatever you want. You cannot proceed your duties. E vocês podem tentar fazer aquilo que quiserem, mas não irão continuar com os vossos deveres. But if you rely on the Lord, Bible says the Lord knows before you even ask Him what you need. Mas se vocês descansarem no Senhor, a Bíblia diz que devemos pedir aquilo que precisamos. So leave everything in the Lord's care. Então temos que deixar tudo no cuidado de Deus. Make His direction your way, Proverbs says 3:5. E fazer a sua direção o nosso caminho, como dizem os Sim. velhos. And Ephesians 2 and 10, Bible says, after you get saved, God have already a plan for you to walk. Things to do. Em Efésios 2,6 também diz que quando são salvos, Deus já tem um plano para nós. All what I have to do is follow Him. Tudo aquilo que temos que fazer é segui-lo. And then have His way, and I just accept it. Your way, Lord, it's going to be my way from now on. E temos que aceitar que o caminho dele agora é o nosso caminho. And He will take care of you. E ele vai tomar conta de vocês. All what I have to think about it is how to please God more. E tudo aquilo que temos que fazer é pensar em como é que podemos agradar mais a Deus. E é isso. Amen?
Amém. And then the verse, well, we were by 4. No, we said 3, now we're by 4. A Christian must be content in all things. Um cristão Content. tem que estar, tem que estar agradecido por todas as coisas. You see, the problem we live in today, if somebody has something, I have to have it too. O problema de hoje em dia é que se alguém tem alguma coisa, nós também achamos que temos que a ter. Oh, I have to have better than him because he's going to buy this and this. Oh, I have to be better than him. Ou que temos de ser melhor que ele. Se ele vai comprar isto ou aquilo, eu tenho que And conseguir algo melhor que sometimes ele. Christians compete one to each other. E muitas vezes os cristãos competem uns com os outros. I look now for a house. Eu agora estou à procura de uma casa. I think I look 100 houses till now. Eu penso que já vi mais de 100 casas até agora. Maybe more. Se calhar mais. I have enough from houses. Eu já estou farto de casa. And I say to my wife, even if I had the money for buy a great house, I will be content with a good house. E eu digo à minha esposa que mesmo que eu tivesse o dinheiro para comprar uma boa casa, eu estaria agradecido por ter uma casa. So I pray, Lord, give us a house. What do you want us for? Então eu oro a Deus para que nos dê a casa que Ele quer para nós. Will be okay for us. Que seja o suficiente para nós. I don't have to have a swimming pool. Well, that will be nice. Eu It's não over quero here. não preciso ter uma piscina, apesar de que isso fosse bom. I am content. Eu estou agradecido. Whatever God has for me is good. Aquilo que Deus tiver para mim é bom. See, many times we want more, then the Lord says, no, you don't need that. Muitas vezes nós queremos mais e o que Deus nos diz é que nós não precisamos disso. So a Christian must be content. Então um cristão deve estar Colossians contente, 3:15, if you take notes. como dizem Colossenses 3:15, se tomarem A notas. Christian have to be, also here, have to have a grateful heart. Um cristão também tem que ter um coração agradecido. See, always when we pray, Lord, give me, give me, give me, give me. O que nós fazemos muitas vezes quando oramos é só pedimos a Deus. I do on purpose many times. All what I say in my prayer, when I pray to the Lord, I say, Lord, thank you. This is it. Mas muitas vezes quando eu oro o que temos de fazer é dizer Deus obrigada. And I stay there and thank Him E eu fico ali e agradeço-lhe for what He given to me. por aquilo que Ele me dá. This is it. E é apenas isso. I have to be thankful in my heart. If you're not thankful for God, if God didn't give you anything, Se vocês não estão agradecidos, se Deus não vos der nada, if you are Christian this morning, you have a great gift from God. se vocês forem cristãos esta manhã, então vocês You têm are um ótimo rich. presente de Deus. You are richer than the richest man who is not saved. Vocês são mais ricos do que o homem mais rico que não The for Bible salvo. says in heaven you will have a house, a mansion with swimming pool. A Bíblia diz que no céu vão ter uma mansão, até com piscina, se calhar. Here I will not have it. Here I will sweat. Apesar de aqui nós não a termos. But I will do everything I can to please God. Mas eu farei de tudo o que eu possa para agradecer a Deus. To live such a life to be glory, to bring glory to my Savior, Jesus Para Christ. viver uma vida que agrada a Deus e que dê glórias a Deus. A Christian must be content in all things. Um cristão deve estar contente com tudo. Points, I'm going to go a little quicker. But point 5, a Christian must be a holy man or holy woman. Vou ter que acelerar, mas um cristão deve ser um homem ou uma mulher sagrados, santos. Oh, Pastor Colin, what you say? Yes, I am Santo Colin. Mas o que é que quer dizer com isto? Sim, nós somos santos. Not what I did, Não aquilo que eu faço, but what Jesus did for me. mas aquilo que Jesus fez por In mim. Jesus, in God's eye, I am a saint because of His Son, Jesus Christ. E aos olhos de Deus nós somos santos por aquilo que Jesus fez por And nós. so do you. Bible says, Paul says, often and often, saints in Colossians, saints in Ephesians, E também they são are vocês, normal Christians, tal como saved by the grace of God. Paulo refere que são os cristãos santos pela graça de Deus. If you're saved today, Se forem salvos hoje, you're a saint. também são santos. So we need to live like one. Então temos que viver como um. Not live to become one, live like one because we are one. Não porque somos um, mas viver como um. And we represent the Father, the heavenly King. E porque nós representamos o Pai, o Deus. Today, the prince and princess, they even learn how to salute. Did you know that?
Hoje em dia os príncipes aprendem como saudar os They outros. have principles. They have standards. Eles têm estatutos e princípios. They just don't say, hey. Eles não Tá bom. acenam assim para toda a gente. They learn how to wave. Eles aprendem como acenar. What I'm saying is they train to act like a prince, O que eu quero dizer é que princess. se os príncipes e princesas eles têm ensinos e treinam para agir como If tal. you're Christian today, you are prince or princess of King of Kings. E se vocês são cristãos, hoje em dia vocês são príncipes e princesas do rei. We need to live like one. Precisam de se viver, precisamos viver como isso. Bible says we are ambassadors for Christ. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. In your home area, in your work area, you are ambassador of heaven. E na- I am ambassador of heaven. E na vossa área, no vosso trabalho, vocês são embaixadores do céu. I must be sent. E eu também sou e tenho de ser Look santo. 1 Peter chapter 1, Em 1 Pedro capítulo 1, verse 16. 1:16. 1 Peter 1, verse 16. 1 Pedro 1, 16. 1:16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Did you see that? God says, hey, you are saint because I am saint. I want you to be saint like I am saint. A Bíblia diz que têm que ser santos como eu sou santo. But today, Christian, we don't care anymore to be saint. Mas hoje em dia os cristãos já não se importam mais em ser It's santos. out of time. It's no modern anymore to be saint. It's not facile anymore to be saint. Não vale a pena, não é fácil ser santo. No, we need to be saint in our living, Mas precisamos ser santos no nosso viver, in our speak, no nosso discurso, in our mind, na nossa and mente judgment. e julgamento. See, we don't care enough today. Mas nós não nos preocupamos mais com isso hoje em dia. Everything goes. Tudo passa. I know my English, listen, my English is a Christian English. Christian English language. O meu inglês é um inglês cristão. Let me explain that. E deixem-me explicar-vos. If I go now in America and listen to people from the street, how they speak and talk, I cannot understand. Se eu for agora à América e ouvir as pessoas na rua como elas falam, eu não consigo entendê-las. More than that, I don't want them to understand. E mais que isso, eu não quero entendê-las. I must be Christian in my speak, Eu tenho que ser um cristão How I no meu speak. discurso e como falo, how I live. como vivo. The decision I take and make it have to be Christian, have to be God first. A decisão que eu tomei tem que colocar Deus em primeiro. Well, Pastor, I don't know. It's hard for me. Oh, it's hard for me too? Oh, pastor, mas eu não sei, é difícil para mim, mas é difícil para mim também. Well, that's the part what you have to do it on purpose. You have to want to do it. E é por isso que é necessário quererem fazê-lo. A Christian must be patient. Um cristão tem que ser paciente. Now, I don't pray for patience Eu não vou falar sobre paciência, because Bible says if you don't have patience, God will give you tribulation. And through tribulation, you learn to have patience. e a Bíblia diz que se não tiverem paciência, Deus vos dará tribulações e através das tribulações vão ter paciência. So I don't want tribulation. I have enough tribulation. Mas eu não quero tribulações, eu já tenho tribulações que cheguem. And I try to have patience enough, all right, E okay? então eu tento ter o máximo de paciência. But the Bible speaks about we have to have patience. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter paciência. We have to wait on the Lord. Temos que esperar no Senhor. I want to have the house yesterday. Eu não. Last month, 3 months ago. Eu gostaria de ter a casa já ontem, há 3 meses. But God says, wait. Mas Deus disse-me para esperar. I don't like it. Eu não gostei I disso. want quickly. Eu queria isso rapidamente. But Bible says, wait, calma, calma. Português. Mas ele mandou-me ter calma. I talk to people, calma, calma. No, calma, calma, I need this. E as pessoas mandavam-me ter calma, I mas like eu that. queria aquilo. God says often, calma, calma. E Deus Wait dizia-me on frequentemente para eu ter calma, para esperar nele. Wait till I go first and you follow me. Deixa-me ir primeiro e tu segues-me. Often we want to go first. Muitas das vezes nós queremos ir primeiro Did you come, Lord? e perguntamos se vens ou não. No. We have to be in the back. Mas não, nós temos que ir atrás, Lord in the front. com Deus à frente. We need to be patient.
Temos que ser pacientes. And the last point, man, I get on time. E agora o último ponto. A Christian must be a cheerful giver. A cheerful giver. A Christian Um must be a cristão tem que ser uma pessoa que dá com prazer. See, the problem today is Christians, they are not cheerful givers. O problema de hoje em dia é que os cristãos não dão com prazer. And this is not all about money. E isto não é só acerca de dinheiro. It's give you first, the Bible says in 2 Corinthians 8. É sobre dar-vos primeiro, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 8. Give you, before I give here, Antes de vocês darem aqui, I give my first here. tenho que se colocar a vocês mesmos primeiro. I give my heart here. Tenho que colocar o meu coração aqui. And then I give here. E depois então eu posso dar aqui. That's the difference. É essa a diferença. See, we are not givers. We need to give. Why? Because God is a giver God. E nós temos que dar, porque Deus também é um Deus que dá. If I plant a tree, I will have a lot of fruits. Se eu te plantar uma árvore, poderei ter bastante comida. So is with everything in life. If I give time of my life, God can give me more time. E isso acontece com tudo na nossa vida. Se eu der tempo da minha vida, eu terei ainda mais tempo. Deus vai dar mais tempo. It's a matter of sowing. É uma questão de semear. If you sow much, you're gonna reap much. Se semearem muito, irão colher muito. If you don't give nothing, guess what you're gonna reap? Mas então, se não Nothing. semearem nada, o que é que vocês vão ter? Nada. Look to the 2 Corinthians chapter 7. Vejam em 2 Coríntios 7. The mission is gonna come in October. O mês das missões está a chegar em outubro. I already give to the mission, Eu também já dei para missões. but I don't give for you, for both. I give for the glory of God. Mas eu não dou para vocês, dou para a glória de Deus. But perhaps you have to pray for that as well. Talvez também tenham que orar por isso. Look to the verse, 2 Corinthians 9, 6 and till 8. Não é? 2 Corinthians Yeah. 9, 2 Coríntios 9, 6 till de 8. 6 a 8, que diz: E digo isto, que o que semeia pouco, o pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Christian needs to realize that everything good you have is from the Lord. O cristão tem que perceber que tudo de bom que tem vem do Senhor. If you have a good wife, it's from the Lord. Se tem uma boa esposa, vem do Senhor. If you have a good husband, it's from the Lord. Se tem um bom marido, também vem do If you Senhor. have a good house, it's from the Lord. Uma boa casa, também vem do Senhor. Everything good gift, the Bible is very clear, is from the Lord. Todas as boas coisas que temos, a Bíblia é bastante clara, vem do Senhor. We need to realize God gave you that. Nós precisamos de perceber que foi Deus que nos deu. And if we want to be like our Father, we need to give as well. E se nós queremos ser como o nosso Pai, também temos que dar. Give time to pray, give time to read the Bible, give time to go to tell the gospel to other people. Ter tempo para ler, para orar e para falar às outras pessoas do Evangelho. Then support the works here where you are, the church. Dar, Everything's here, everything goes work with the money. That's the true story. dar tempo também para as reparações. Tudo o que temos aqui funciona com o dinheiro, é certo? So God wants me, not you, me, as a pastor, to be implicated and give it to Him. E Deus quer-me a mim, não vocês, como pastor, que esteja implicado com Ele. But I have to give it from my heart. Mas eu tenho que o dar do meu coração. Not because it's a need. Não porque seja uma Not necessidade. because we need to pay the electricity. Ou porque temos que pagar a Or to eletricidade. support the missionary. No, we need to give because it's right and my heart loves God and want to give from my heart to the Lord. Não temos que dar porque Deus fala no meu coração e está certo segundo Deus. Let us praise the Lord with all our things what God gives to us. E temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. That's a good pattern here, right there. The 7 things what I can be a better Christian in my life E by estes são walking with the Lord.
7 pontos de como eu posso ser um bom cristão andando com o Senhor. And everything I say here, I have tons of verses written down. I don't have time for that because of translation. It's missing time. E tudo aquilo que eu falei aqui, tenho muitos versículos para falar, mas não temos muito tempo por causa da tradução. When you hear preaching, you go home and you see, hey, this preacher says about giving or whatever. Let's see what the Bible says. E quando Okay. forem para casa e pensarem que se falou acerca de dar, pensem em ir ver a Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre isso. If the Bible says, obey. Se a Bíblia então o diz, obedeçam. If the Bible didn't say what I'm saying, discard it. Se a Bíblia não diz o que eu disse, então descartem isso. But the Bible says, if somebody teach you wrong things, better for me to put a neck and a stone and to drown in the sea than to teach you wrong things. Então a Bíblia diz que se alguém vos ensinar coisas erradas, é preferível lançá-lo ao mar do que ensinar esses maus ensinos. I have to be careful what I teach you and first to obey what I teach you. Eu tenho que ter cuidadoso com aquilo que vos ensino e tenho que obedecer a isso. That's the difference between a good pastor and a paid pastor. Essa é a diferença entre um bom pastor e um pastor pago. I love the sheep. I love you. I really do. In the Lord. Eu amo as minhas ovelhas, eu realmente amo-vos no Senhor. But it's my duty to tell you all the Bible, not just some Bible. Mas é o meu dever de vos falar acerca de toda a Bíblia e não apenas algumas partes. Because I want you and us, me, to follow God near and near and near to Him. Porque eu quero que vocês e eu sigamos a Deus cada vez mais e mais perto. I want to be closer to God. Eu quero estar o mais perto possível de Deus. I want to love Him more. E quero amá-lo cada vez mais. And every day live more for Him. E dia a dia viver cada vez mais como Ele. That's what counts in this life. E é isso que conta nesta vida. Amen. Amém. Dear Heavenly Father, Lord, Querido Deus, thank you for your word. obrigada pela tua palavra. Lord, there's so much to learn from your word. Deus, existe tanto para aprender na tua palavra. But if we just obey your word, we will be better off. Mas se nós apenas obedecermos à tua palavra, seremos melhores. We will have a better life. Teremos uma melhor vida. Lord, help us to understand that obeying you is not that you want to hurt us, Deus, ajuda-nos a perceber que se te obedecemos, tu não nos queres magoar. but because you love us, you want to protect us. Mas porque tu nos amas, tu proteges-nos. Those don't do things is not a stopping, it's just a boundary not to hurt ourselves. Isto são apenas coisas para que não nos magoemos a nós mesmos. Help us, Lord, to be willing to change for being better Christians. Ajuda-nos a sermos merecedores de mudar para ser melhores cristãos. And Lord, we even have the Holy Spirit to help us. We just need to ask it. We just need to want it. E Senhor, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, nós apenas temos que pedir e querer desejá-lo. Lord, please be with us. Senhor, sê conosco. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.